Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O vício em bebida alcoólica é considerado uma doença desde 1967 pela Organização Mundial da Saúde. A recomendação é que as autoridades tratem esse assunto como uma questão de saúde pública. E Brasília é a segunda capital onde mais se consome álcool no país, ficando atrás apenas de Salvador. Só no DF, os consumidores gastaram mais de 650 milhões de reais em bebidas alcoólicas, isso em 2024. E sobre esse tema a gente conversa agora com o psiquiatra, Dr. Luan Diego Marques. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Obrigado, Renata, pelo convite. Um tema extremamente importante para a gente falar, né? Realmente é uma questão de saúde pública? É uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo, assim. O álcool ele é responsável por consequências sociais e de saúde em todo o planeta, assim, principalmente no Brasil, que temos uma cultura muito específica sobre o álcool. E com esses dados no DF, isso traz mais um alerta aí para a nossa população. Essa cultura específica seria uma cultura de permissividade, assim, na medida em que muitas pessoas não consideram o álcool uma droga, né? É algo que a gente consome socialmente até normal, né? Às vezes, assim, quando você está no período, a pessoa que não bebe, está um período sem beber, não, mas como assim você não bebe? Não tem isso? Exato. O álcool, ele é secular, ele é milenar, na verdade, né? Sim. Então, assim, acaba que o álcool ele já foi utilizado como anestesia no passado. Verdade. Então, o álcool ele penetrou na nossa sociedade, na nossa cultura. Só que, com o tempo, nós percebemos que muitas pessoas acabam causando danos ao próprio organismo e à sociedade. Sim. Quando a gente fala de violência no ambiente familiar, quando a gente fala de autolesão, né? E quando a gente fala agora nesse período do carnaval, fica um alerta maior. A gente teve uma preocupação no período de pandemia e foi quando a gente começou a ter uma noção do papel do álcool e dessa permissividade que você está falando, assim, quando a diversão de algumas pessoas eram assistir... Confinadas em casa, né? E ficar, né? E beber e ficar assistindo E ali coisas. ficou claro as pressões sobre o consumo de álcool, né? Quando a gente acabava assistindo, assim, as pessoas em casa bebendo mais, assistindo outras pessoas bebendo também, do outro lado da TV. Verdade. Então, isso... Verdade. A gente tem um pouco dessa... E acaba que a gente tem uma relação também com a própria música, muitas vezes, né? Que traz associa o álcool. Então, eu falo assim que, ao invés de sofrer com álcool, o álcool, primeiro, a gente tem que olhar para a quantidade, isso é um ponto fundamental, mas, ao mesmo tempo, entender que o álcool, ele não deveria entrar nesse lugar de sofrimento, porque senão ele causa mais sofrimento. Perfeito. E, inclusive, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar também, em muitos casos até de suicídio, né, onde há, claro, uma depressão que precisa ser tratada, muitas vezes alguma doença ali, mas muitas pessoas, com o uso do álcool, não é isso? E isso é estatístico, é exatamente isso. Acaba que a gente percebe que em mais de 70% das tentativas de suicídio, o álcool foi um desinibidor. 70%? Mais de 70%. É muita coisa. Então, por quê? Porque ele acaba sendo uma substância que retira a gestão e controle, essa capacidade de gestão e controle. Por isso que as pessoas ficam muitas vezes mais violentas, seja com outros, seja consigo também. Então, é esse perigo mesmo. A gente não pode romantizar essa substância, que é uma substância que causa um efeito e que existe um grupo de pessoas, assim como eu costumo dizer que eu trabalho muito nessa área de saúde do trabalhador, e eu falo que algumas pessoas podem fazer plantão noturno e não terem consequências. Só que algumas pessoas, em poucos plantões, terão consequências graves da ansiedade, do humor. Assim funciona para o álcool. Infelizmente, existe uma genética de um grupo populacional em que, mesmo que parece pouco para os outros, aquilo já pode ser um gatilho inicial de um grande problema no futuro. Certo. E quando é que a pessoa deve acender o sinal de alerta? Quem usa o álcool, que considera... Porque é interessante também, as pessoas que têm problemas com o álcool, geralmente elas não aceitam isso, em geral. Elas percebem que não tem um problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo normal. Quando é que deve acender o sinal de alerta? Não tá tudo bem. Olha, é uma pergunta boa, porque acaba que as pessoas que ingerem muito álcool ou têm algum comportamento secundário, que é um comportamento de risco, elas muitas vezes têm esse comportamento
questionado ou por outra pessoa. Sim. Seja porque naquela noite ou naquele dia aquele indivíduo exagerou. Então, nesse momento, essa pessoa se sente um pouco julgada e isso acaba gerando até uma barreira de perceber o próprio comportamento. Mas se a pessoa tem percebido que o amigo, que a família, que o esposo, que a esposa, que os filhos começaram a falar sobre esse uso do álcool, é um momento de parar e questionar realmente, será mesmo? Porque eu sempre trago assim, será mesmo que todas essas pessoas que estão ao seu redor estão errados? Eu sou o único certo. Uma coisa é uma pessoa falar sobre esse uso, outra coisa opa, tem mais de uma pessoa falando, ou que quando fica um prejuízo claro, né? Assim, a gente tem o álcool como uma questão do próprio trabalho, a ausência, né, no ambiente de trabalho. Muito antes de ser médico psiquiatra, eu era médico clínico, eu trabalhava numa segunda-feira aqui no... E eu falava que segunda-feira era... Tudo lotado, emergência. O que acontecia? Que todo mundo adoecia na segunda pela manhã. Era muitas vezes desse... A gente tá rindo, mas é sério. Eu tô rindo, mas é sério. É isso mesmo. É claro. Assim, hoje, como psiquiatra, eu entendo mais, né? Mas é o próprio dano, né? Eu não falava que essas pessoas não estavam se sentindo mal. Exato. Porque a gente precisa reconhecer esse dano que o álcool, ele incapacita mesmo, assim. A depender da intensidade alcoólica do dia anterior, fica inviável, porque tem uma dor de cabeça intensa, fica um sono muito irregular, que são essas consequências agudas da toxicidade por álcool. Né? Sim. E você falou de comportamento secundário? Isso. O que seria esse comportamento secundário? O comportamento secundário é quando a vida dessa pessoa começa a ser afetada de uma maneira mais indireta. Então, essa pessoa ela começa a mudar esse ambiente pela maneira pela qual ela se diverte, por exemplo. Então, assim, se ela percebe que naquele ambiente ela não vai acessar o álcool, seja porque ele é repreendido, ela é repreendida naquele ambiente, ela muda o ambiente. Ou não quer mais ir, ou começa a dar preferência a esses outros locais. Então, gradualmente, a pessoa ela vai deixando de fazer atividades que não envolvam álcool, para dar preferência às atividades. E isso é não intencional, é sem perceber. Sim. Esse é o perigo do álcool, porque como o álcool ele manda disparos ali de prazer, essa memória ela vai se solidificando e o cérebro depois começa a querer aquilo, por mais que seja tênue. Então, socialmente, Renata, as pessoas acreditam que a dependência do álcool é uma imagem de alguém que está bebendo todos os dias, que está tendo grandes problemas. Está faltando trabalho. E, na verdade, é muito antes. Eu acho que a grande sensibilização que a gente precisa pensar juntos, assim, como sociedade, como saúde pública, é que tudo que a gente cuida na raiz fica menos difícil cuidar lá na frente. Perfeito. Então, a gente tem até dados científicos que quando você trata nesses casos mais leves, e aí sua pergunta inicial também sobre quais são esses sinais, seria essa pessoa tem dificuldade de não beber em um evento que não está tão propício para beber. Boa. Essa pessoa trabalha no dia seguinte, mas acaba indo num ambiente que tem ali um coquetel, ela consegue ficar sem beber. Então, são essas... ela se sente culpada. Então, se você tem ingerido álcool e depois se sente muito culpado, isso é outro gatilho também, é outro sinal. Interessantíssimo, interessantíssimo. É isso, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda e agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os riscos do uso abusivo do álcool. O nosso entrevistado é o psiquiatra Dr. Luan Diego Marques. Doutor, esse programa vai ao ar sábado de carnaval, claro que vai ficar no YouTube, no Spotify, mas vai ao ar ao sábado de carnaval na TV Band Brasília. E aí a gente sabe que carnaval, as pessoas acham que não tem outro dia, né? Sim. É como se não houvesse o amanhã, literalmente. E aí tem o consumo excessivo de álcool e também misturas, né? Misturas que são muito maléficas também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, incluindo o energético. Incluindo o energético, assim, as pessoas acabam... porque o álcool, Renata, ele é uma substância que, essencialmente, ele é um chamado depressor. Só que as pessoas muitas vezes se sentem moles e menos hiperativas, então elas criam estratégias perigosas para compensar isso. Entendi. E colocam energético, colocam até hoje em dia alguns remédios, alguns pacientes, e a gente vê isso em alguns estudos, misturando remédios para modificar essa depressão
que o álcool gera. Entendi. Inclusive, no risco, a gente está falando aqui de carnaval, um risco até sobre o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, né? As infecções, ISTs. Porque muitas vezes essa depressão reduzem essa potência sexual dos pacientes, das pessoas, e eles usam medicamentos que melhoram a potência, causando risco cardíaco grave. Então, infelizmente, a gente tem nas emergências clínicas casos de adoecimentos cardiovasculares por causa dessa mistura perigosa. E assim, conhecimento é tudo, né? É uma arma poderosíssima. É claro que a gente falar, conscientizar, acho que é o grande passo. Mas o que uma pessoa, por exemplo, a gente falou aí, né? Das dificuldades, muitas vezes, que a pessoa... É alcoolista que fala hoje em dia? Como é que é? Isso, alcoolista, isso, né? Isso. Que é alcoolista, né? Tem... Enfim, então a pessoa fala assim, cara, eu tô vendo que isso está me prejudicando, está prejudicando a minha família, está prejudicando o meu convívio social. Muitas vezes, nem sempre, é claro que existem associações, né, que ajudam essas pessoas, porque o alcoolismo é uma doença, como a gente falou aqui. É uma doença. É uma doença. É uma doença. Já bem tá classificada há muitos anos, assim, pela OMS. E, além de ser uma doença, é uma doença de elevadíssimo impacto social. Isso é... Existe um consumo equilibrado, a gente pode falar de um consumo equilibrado do álcool, porque você falou que tem pessoas que têm predisposições para desenvolver essa doença também, não é isso? Isso, exatamente. Assim, primeiro, essa questão do consumo, hoje em dia a gente fala... Antigamente tinha gramas de álcool por pessoa. O que a gente percebe? Que, primeiro, que depende muito de uma questão genética, uma questão de gênero também. As mulheres são mais vulneráveis. Com quantidades menores, elas atingem, uma intoxicação mais fácil. Então, primeiro que a gente precisa ver a idade das pessoas, se é homem ou mulher, então mulher sendo mais vulnerável. E sobre a quantidade do consumo, ela não pode ser um consumo que gere esses sinais que nós falamos. Culpa excessiva, problemas sociais, problemas no trabalho. Então, o uso do álcool que não traz esse risco é o que não leva a esses desfechos sociais. Algo que é muito importante a gente falar, ainda mais nesse momento de carnaval, é sobre como é que eu posso cuidar, como é que esse indivíduo pode cuidar. Eu não falo em um indivíduo com dependência, né? Mas antes, esse que vai acabar utilizando invariavelmente alguma quantidade. Sobre a alimentação, sobre a hidratação dessa pessoa. E ter muito cuidado se você já sabe que existe alguém que está dentro de um estágio mais de risco ou de dependência próxima a você. Porque acaba que essa estrutura pode se tornar um gatilho para essa outra pessoa utilizar. Então, quando a gente fala de pessoas com dependência, Renata, não existe uma quantidade segura. Na verdade, qualquer quantidade é uma quantidade para desencadear um uso compulsivo e intenso. A gente fala de uma quantidade, a gente tem muita preocupação de falar sobre quantidade segura, porque como o álcool ele tira os freios, né? O que no início aquele indivíduo pode pensar, isso é seguro, quando vê aquilo já perdeu o controle. Literalmente, né? Ele perde o controle Exatamente. dele mesmo também. E fica... que é o que muitas pessoas que bebem intensamente percebem, né? Eu perdi o controle, que é um desinibidor, o álcool. Então, a gente tem que ter muito cuidado também sobre qual tipo de álcool a gente está falando, né? Tem que ter muita noção sobre... A cerveja tem uma quantidade de álcool ali, né, determinado volume, o destilado, o vinho. Então, é importante a população saber que cada quantidade tem uma concentração e ter cuidado, porque muitas vezes a gente tem hoje bebidas assim, preparadas muito açucaradas ou com sabor muito adocicados, que muitas vezes enganam aquele indivíduo. Ele imagina que naquela quantidade, naquele volume não tem uma quantidade de álcool expressiva, mas ali, naquela embalagem, você vê que a concentração está bem elevada. Perfeito. E a gente está falando aqui dos perigos para a sociedade como um todo, né? E um deles que a gente vê, infelizmente, diariamente, é beber e dirigir. Porque, geralmente, o indivíduo que passou ali da dose, literalmente, ele acha que está tudo bem, né? Que ele consegue fazer tudo, inclusive dirigir. Obviamente que tem uma lei, que palmas para essa lei, né, que tem uma multa altíssima, mas assim, o que é o dinheiro diante de uma vida, né, diante de você incapacitar uma pessoa? Então, tudo isso entra nesse debate que a gente está falando, porque uma coisa também é você se prejudicar, o que é péssimo, outra coisa também é você colocar outras pessoas em risco, o que o álcool faz também. Né? Exatamente, assim, o álcool, ele
dificulta essa noção de perigo. E isso se torna o grande perigo, né? A grande questão. Por que na história da legislação a quantidade de álcool foi reduzida? Porque foi chegar a tolerância zero, né? Chegar a ser zero, porque começou a perceber que pequenas quantidades já alteram essa capacidade de percepção. Então, eu sempre trago assim, se você está próximo de alguém que bebeu alguma quantidade, pela sua vida, pela vida dessa pessoa, enfim, utilize outro meio de transporte. Sim. Porque a maioria dos acidentes não são com esses casos graves. Porque os casos mais intensos de consumo de álcool, muitas vezes a pessoa nem chega mesmo a pegar um carro porque não tem condições. O grande perigo está nas baixas dosagens. Então, e tem um dado importante, Nath, assim, só linkando essa questão do dirigir e do suicídio que a gente falou no primeiro bloco, é sobre... a gente tem algumas pesquisas hoje que percebem que muitos casos de morte no trânsito atribuídas a acidentes de trânsito, na verdade, foram suicídios. Porque eram pessoas que utilizaram álcool e utilizaram o trânsito como uma situação. Então, é como a gente precisa ampliar esse problema do álcool, né? E falar sobre isso, falar, não naturalizar. Exatamente. Né? Naturalizar, porque assim, é um problema seríssimo, um problema de saúde do indivíduo, um problema social mesmo, que a gente falou, de saúde pública. E assim, eu particularmente, eu bebo, né? Moderadamente, sim. Mas eu fico um período longo sem beber também. Né, alguns meses sem beber. E, cara, é outra coisa a vida sem bebida. A gente que reduz o consumo de álcool e tem essa noção com esses dados, a gente vai percebendo como o nosso corpo funciona. Nossa Senhora. Porque, isso é interessante você falar, porque antigamente a gente olhava tanto para esses macrodanos, digamos assim, e hoje a gente percebe que o álcool, por exemplo, hoje a gente tem alguns estudos sobre compulsão alimentar e álcool. Se a gente for perceber, o que as pessoas fazem no final ali daquele evento? Comem bastante. Vão em algum local da região comer, eu brinco que não vão comer salada. Não! Né? Porque acaba que o álcool ele tira essa inibição e essa pulsão por carboidratos. Sim. Então, a gente tem assim, uma noção que mesmo quantidades que pareçam tranquilas, aumenta o consumo de carboidratos e outras compulsões. Então, assim, acho que a população também tem percebido esses microdanos com relação ao sono. O Brasil ele é o país que tem a maior estatística de ansiedade do planeta. Sim. E olha que curioso, assim, como um país que tem tanta ansiedade, às vezes o relaxador social dessa população se torna o álcool. E o álcool ele tem essa propriedade de relaxar nas primeiras horas, porém piorar a ansiedade depois. Verdade. Então, a ansiedade e a depressão também, né? E a depressão, a gente fala principalmente esses outros transtornos que são muito... O Brasil é o segundo em depressão, assim, então, assim, no planeta. Então, é um paradoxo mesmo, né? Que paradoxo. É porque as pessoas não... Acho que falta conhecimento mesmo. Isso. Né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente, nesse trabalho aqui, mostrar que não podemos romantizar, porque eu falo que você cuidar de uma angústia, um cansaço, uma ansiedade com álcool, é você tentar apagar um fogo com álcool. É verdade. Porque você piora essa chama aí, esse incêndio. É isso mesmo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os riscos do uso abusivo do álcool. O nosso entrevistado é o psiquiatra Dr. Luan Diego Marques. Doutor, como a gente falou, né, esse programa está indo ao ar no sábado, saindo ao ar no sábado de carnaval, vai ficar aí porque tem vários conhecimentos importantes que as pessoas precisam ter a respeito desse assunto. Eu queria perguntar um pouco sobre a questão do... como que a pessoa, realmente a ficha caiu? Não, eu estou bebendo demais, estou tendo problema com álcool e eu quero parar. A gente sabe que é um vício também, né? Sim. Quais os tratamentos que existem hoje disponíveis? Olha, eu sempre trago que é muito importante o indivíduo ele observar qual é a sua rede, em primeiro lugar. Porque para qualquer... a gente sabe que a gravidade dificulta, né? Quanto mais grave, mais complexo fica. Porém, independente da fase, se é leve, moderado ou grave, ter um fortalecimento dessa rede próxima, seja
alguém ali que já falou assim... Porque é muito comum, Renata, as pessoas que têm problemas com álcool e que desenvolvem dependência, falarem assim, tal pessoa já falou, minha mãe já falou, minha esposa já falou, meu amigo já falou. E, às vezes, essa pessoa pode ser uma figura de suporte. Então, o primeiro ponto é se vincule a esse indivíduo que já tentou te alertar antes. Legal. E procurar serviços de ajuda. A gente, aqui em Brasília, a gente tem o Centro de Atenções Psicossociais, que são... Os CAPs, né? Os CAPs, exatamente. A gente tem uma modalidade de atenção psicossocial que é específica para álcool e outras drogas, assim, outras substâncias. Então, e eles são centros muito estruturados, porque a gente sabe que não é uma só figura médica que é necessária, a gente precisa de uma estrutura familiar, uma estrutura psicoterapêutica, social. Muitas vezes o álcool, o álcool é uma substância barata, né, socialmente falando, verdade. e que muitas vezes é acessada para lidar com angústias sociais. Então, ter uma estrutura de suporte social é fundamental. Então, hoje em Brasília, o principal local que nós temos, assim, como suporte no ambiente público é o CAPS AD. A gente também tem os AAs, né, os famosos AAs, que é uma estrutura de suporte comunitário muito importante, assim, porque fortalece, normalmente os AAs são próximos das residências das pessoas. Sim. Então, você consegue ter também esse apoio na sua região. Então, muitas vezes, quase em todas as regiões de Brasília, a gente tem alguma estrutura do AA. Então, assim, o AA e o CAPS tendem a ser estruturas centrais hoje na saúde pública. É verdade que quanto mais jovem você iniciar o consumo com álcool, existe uma... É claro que você falou de predisposição, né? A gente está generalizando, mas assim, existe um risco do jovem que começa... O jovem não é para beber, né? A lei já diz isso e enfim, é tudo muito claro. Mas a gente sabe que, enfim, muitos jovens consomem álcool, inclusive com até autorização dos pais, o que eu fiquei bastante abismada em saber a respeito disso. Qual o prejuízo do jovem que inicia ali, sei lá, com 14, 15 anos nesse universo? Isso é bom você falar porque já acontecia antes, assim, da normalização do álcool, né, na adolescência muito, muito precocemente. E a gente sabe que a adolescência já é um período de muita impulsividade. Sim. E baixa gestão ali, uma grande dificuldade do adolescente é fazer gerenciamento das suas tarefas. Então, quando você inclui uma substância, isso vale para o álcool e vale para qualquer substância, Renata, assim, quando a gente coloca uma substância que atrapalha o autocontrole e gestão numa fase tão central na nossa vida, onde é organizado nossa ideia, então, os jovens muitas vezes estão no ensino médio ou na faculdade, ali naquele início, que é um ponto de contato social, são demandas sobre carreira, são demandas sobre relações interpessoais com outras pessoas. Então, assim, quando a gente coloca substância nessa fase, a gente compromete uma cascata de relação com os outros e com o ambiente. Porque quando acho que é importante falar sobre gravidez na adolescência, né? Verdade. Então... A gente falou de doenças, né? Mas tem a gestação também. O quanto impacta a vida de um jovem ter, nessa fase, uma demanda de gestação, seja um menino ou uma menina, seja, sobretudo a menina. Então, assim, a gente fala dessa cascata social muito importante. Verdade. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, viu? Esclarecimentos extremamente importantes. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, tá bom, Renata? Maravilha. Sempre à disposição. E é isso, a galera que tá curtindo o carnaval aí, curta, mas aquela coisa, né? Com moderação, né? Sempre importante. Sempre importante, por favor. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília, e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.